Olá, meus queridos, venho aqui mais uma vez para trazer mais uma questão para você e nesse caso nós vamos abordar agora a parte de circuito elétrico, tá? A parte onde envolve resistores, potência elétrica e vamos ver no que vai dar, certo? Vou trazer uma questão aqui, o qual envolve um circuitinho e a gente vai tentar interpretar o que acontece dentro desse circuito, de fundamental importância para as questões de prova do Enem. Vamos lá ler a questão. A figura mostra um circuito elétrico que acende a lâmpada de freio e as lanternas traseiras e dianteiras de um dos lados de um automóvel. Considerando que as três lâmpadas sejam idênticas, se o circuito for interrompido no ponto P, estando o automóvel com as lanternas apagadas, quando o motorista acionar os freios, item A, apenas a lanterna dianteira se acenderá. B, nenhuma das lâmpadas se acenderá. C, todas as lâmpadas se acenderão, mas com um brilho menor que seu brilho normal. D, apenas a lanterna traseira se acenderá. E letra E, todas as lâmpadas se acenderão com um brilho normal. Bem, o circuito que ele está mostrando na figura é essa aqui, ó, tá? O qual você tem aqui uma bateria, uma fonte de DDP, o qual a corrente vai percorrer no circuito e vai, teoricamente, dependendo se eu acionar o interruptor de freio ou se eu acionar a lanterna, acender as lâmpadas de freio ou as lanternas traseira ou dianteira. Só que a questão está dizendo o seguinte: eu vou cortar, vou interromper esse ponto P no meu circuito. Ou seja, essa ligação entre esse ponto e esse não existe no circuito da questão. Então, vou apagar daqui para a gente ter uma abordagem um pouco mais geral da questão. Apagou. Só que também está dizendo na questão que o interruptor da lanterna também não é acionado em nenhum momento. Só vai ser acionado o interruptor do freio. Então, essa parte, essa ramificação do circuito, também desaparece. Nesse caso, vamos tirar ele daqui para não atrapalhar a nossa observação. Tá? E aí, o interruptor do freio é acionado. Então, vou fechar o circuito. O circuito está aberto. Nesse exato momento, a gente fecha o circuito. E aí a gente vê como vai se estabelecer esse meu circuito. Um dos itens vai dizer o seguinte: as lâmpadas não vão acender. Outros itens vão dizer, uma lâmpada acende, a outra não. E também outro item vai dizer, todas acendem, mas com brilho maior ou menor ou igual, dependendo do item. Pela nossa abordagem do circuito, o que acontece? Se a gente estabelecer a corrente vai ser gerada, e nesse caso, a corrente passou aqui na lâmpada de freio. Depois a corrente vai percorrer aqui essa parte, vai passar aqui na lanterna traseira. E depois essa corrente vai passar também na lanterna dianteira. Ou seja, a corrente está passando em todas as lâmpadas e fechando o circuito aqui na fonte. Certo? Então o que acontece? Se a corrente passa em todas as lâmpadas vão acender. Agora, a gente só precisa determinar se vai ser com maior brilho ou menor brilho. Quando a gente fala de brilho, a gente está relacionado com a potência. Então, para a gente finalizar a questão, vamos entender como funciona o circuito em série e o circuito paralelo. Circuito em série. Você percebe que eu tenho duas lâmpadas, dois resistores, que a gente simboliza. E nesse caso, você percebe que estão ligadas uma em sequência da outra. Então, qual é a característica do meu circuito em série? Primeira delas, a DDP gerada nos terminais é a soma da DDP em cada resistor. Então, eu tenho o DDP1 do resistor 1, mais o DDP2 do resistor 2. Então, as DDP se somam em cada resistor, gerando a DDP total. A corrente é a mesma para todos os resistores. Então, a corrente que passa no resistor 1 é a mesma corrente que passa no resistor 2. Por isso que eu botei aqui, corrente 1 igual a corrente 2, que é igual a corrente que a gente vai simbolizar. A resistência equivalente do meu circuito é a soma das resistências. Para simbolizar aqui, eu botei só duas resistências. Mas se eu tiver 1000, eu somo as 1000 resistências para determinar a resistência equivalente num circuito em série. Em termos de potência, olha o que acontece. Potência elétrica a gente escreve assim, é a DDP vezes a corrente. A DDP em cada resistor e a corrente que passa nos resistores. Bem, se a corrente é constante, eu não vou analisar a potência em função da corrente. Eu vou analisar em quem está variando, que é justamente o DDP. Então, se a gente analisar aqui, ó, aquele resistor que tiver a maior DDP vai ter a maior o quê? Potência. São grandezas diretamente proporcionais, certo?
Mas, se eu quiser analisar em função da resistência, esse termo é constante. Então, eu vejo que DDP e resistência também são grandezas diretas. Aquele cara que tiver o maior valor de resistência vai ter o maior valor de DDP. Então, a gente buscou a relação entre potência e DDP, que são grandezas diretas, e DDP e resistência, que também são grandezas diretas. Então, se tiver maior DDP, tem maior potência. Se tiver menor DDP, tem menor potência. Bem, o meu circuito em paralelo, ele vai ser simbolizado da seguinte forma. Você tem aqui, ó, dois resistores ligados em paralelo, certo? Que nesse caso, como é que eu vou identificar se eles estão em paralelo? Eu olho para a corrente, tá? Quando a corrente se estabelece, ela vai encontrar o que a gente chama de nó, e aí ela vai percorrer caminhos distintos. Então, nesse caso, a gente costuma dizer que a corrente se divide para cada valor de resistência. Então, a corrente total que entra aqui, uma parte dessa corrente vem para o resistor 1, a outra parte vem para o resistor 2. Então, se a corrente se dividiu, houve uma ramificação desse valor, significa então que eu tenho um circuito em paralelo. E o que é igual para a resistência? É a DDP. Você percebe que agora a nossa análise é o inverso do circuito em série, tá? Então, analisando aqui, a gente vai ter o seguinte: a DDP é a mesma, a DDP no resistor 1 é a mesma DDP no resistor 2. A corrente total é a soma das correntes, é a corrente que passa no resistor 1 mais a corrente que passa no resistor 2. E a resistência equivalente, a gente determina assim, ó, é 1 sobre o R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A gente costuma dizer que é a soma dos inversos dos valores da resistência, tá? Em termos de potência, o que vai acontecer? Qual é o parâmetro constante que a gente tem no circuito em paralelo? Você percebe agora que a DDP ela é constante. Ela é invariável para os resistores. É igual. Então, nesse caso aqui, ó, para me ter maior potência, eu tenho que ter a maior corrente. E aqui, o que eu percebo quando eu vejo essa equação, né? Se a DDP é constante, para mim obter a maior resistência, eu tenho que ter, para mim obter a maior corrente, eu tenho que obter a menor resistência. Ou seja, aquele resistor que tiver o menor valor, vai passar a maior corrente. Passando a maior corrente, ele vai gerar maior potência e, consequentemente, terá maior brilho, tá? Para nossa questão, eu preciso primeiro identificar o circuito é em série ou em paralelo. Se você perceber, olha o que eu tenho. A corrente se divide? Não. A corrente que passa na lâmpada de freio é a mesma corrente que passa na lanterna traseira e a mesma corrente que passa na lanterna dianteira. Ou seja, se a corrente não se dividiu, o meu circuito não é em paralelo. Eu vou analisar então o circuito em série, tá? E aí o que acontece? Se o meu circuito está em série, a corrente é a mesma, então vamos para cá. Corrente é a mesma, né? Eu quero analisar o brilho. Se está em série, será que o brilho aumenta ou diminui? Teoricamente as lâmpadas são iguais, então o que vai acontecer? A DDP vai se dividir. Eu vou ter uma parte da DDP para cá, vou ter uma parte da DDP para cá e uma parte da DDP para cá, como mostra o meu circuito, em série, certo? Então, praticamente eu tenho 1/3 de DDP para cada lâmpada. Então, eu analiso que a DDP fornecida pelo gerador, para cada lâmpada ela fornece 1/3. Ou seja, a DDP, na verdade, agora na minha análise, ela está o quê? Diminuindo nas lâmpadas. A DDP diminui nas lâmpadas. Se a DDP diminui, é porque a potência nas lâmpadas também o quê? Diminui. Então, consequentemente, se a DDP diminui, a potência diminui, lógico, evidente, o brilho nas lâmpadas também vai o quê? Diminuir. Então, todas as lâmpadas acendem, mas com um brilho menor, como a gente analisou aqui no processo. Ok? Então, o item correto seria o item C, onde todas as lâmpadas se acenderão, mas com um brilho menor que o seu brilho normal. Ok? Vamos para a próxima. Bem, galera, mais uma questão de circuito, para a gente poder trabalhar, fixar isso e não perder nenhuma questão relacionada a circuitos elétricos dentro da prova. Olha só, essa questão diz o seguinte: um eletricista projeta um circuito com 3 lâmpadas idênticas, conectadas como na figura. Deseja-se que uma delas fique sempre acesa
Por isso é ligada diretamente aos polos da bateria, entre os quais se mantém uma tensão constante. As outras duas lâmpadas são conectadas em um fio separado que contém a chave. Com a chave aberta, desligada, a bateria fornece uma potência X. Assumindo que as lâmpadas obedecem à lei de Ohm, com a chave fechada, a potência fornecida pela bateria em função de X é... Bem, nessa questão aí, você percebe que eu tenho um circuito, tá? E eu tenho duas situações. A primeira situação mostra uma lâmpada sempre acesa e as duas lâmpadas de cima não funcionando, já que o circuito se encontra aberto. Na segunda situação, eu fecho o circuito e todas as lâmpadas funcionam. Bem, eu separei para nós aqui cada situação. Olha só, essa é a primeira situação. Se você olhar na sua figura, tem duas lâmpadas aqui em cima. Mas por que eu tirei? Para elas o circuito está aberto, então elas não estão o quê? Funcionando. Só está funcionando a lâmpada 1. Então eu tenho uma fonte geradora aqui, e nesse caso, essa fonte geradora fornece uma determinada DDP, e a potência gerada nessa primeira situação ele chama de X. Bem, como a gente determina a potência? Potência ela pode ser expressa de algumas formas, né? Nesse caso, potência elétrica, geralmente a gente escreve assim, ó, potência é a DDP vezes a corrente, tá? Para nós, fica mais cômodo eu trabalhar a potência em função de dois parâmetros. Que parâmetros são esses? A DDP e a característica da lâmpada, que é a resistência. Então, nós vamos reescrever a potência da seguinte forma. Potência para nós passa a ser o quadrado, que é a DDP fornecida, elevado ao quadrado, sobre a resistência da lâmpada. Essa potência, o texto ele chamou de X, na primeira situação. Então ele está gerando uma potência X qualquer. Ok. Na segunda situação, eu fecho o circuito para as lâmpadas de cima, e aí eu tenho todas as lâmpadas funcionando. Só que quando eu faço isso, eu tenho um circuito misto, tá? Eu tenho um circuito em paralelo, e aqui em cima eu tenho um circuito em série. Relembrando, circuito em série. Como é que eu determino? Como é que eu identifico? A corrente é a mesma. A corrente é a mesma, a resistência equivalente eu somo, certo? Nesse caso, a gente pode fazer a análise da potência. No circuito em paralelo, a gente tem a ramificação da corrente, a corrente se soma, a DDP é a mesma. E como é que eu determino a resistência equivalente? É a soma dos inversos. Bem, então o que eu vou fazer na segunda situação para relacionar com a primeira? Como a DDP é constante, eu preciso então determinar na segunda situação quanto vale essa resistência equivalente desta associação. Achando a resistência equivalente, a gente consegue associar com a potência do circuito anterior, que é a situação 1. Bem, vamos trabalhar um pouquinho aqui, ó. Como eu tenho um circuito misto, eu vou ter que resolver esse circuito aqui, ó. Como é que eu vou resolver esse circuito? Primeiro eu vou resolver o que está em série, que está aqui em cima na ramificação, tá? Então, a parte de baixo do circuito eu não altero, vou deixar do jeito que se encontra. Aqui eu tenho o valor de R1, que é a lâmpada 1, e vou resolver em cima. Como está em série, se você lembrar, como é que a gente determina a equivalência em série? Basta eu somar os resistores. Nesse caso, como são iguais, eu vou ter então 2R. Como todas as lâmpadas são iguais, esse cara também vale R. Então, o meu circuito, que eu tinha 3 lâmpadas, eu resumi agora para duas situações. Em cima, a equivalência, 2R, e embaixo continua R. Nesse caso, agora o que eu tenho? Um circuito em paralelo. E vou resolver o paralelo. Quando eu for resolver, como eu tenho 2 resistores, existe uma situação especial para o caso de 2 resistores. Não preciso fazer aquele 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2. Toda vez que eu tiver 2 resistores, eu faço assim para determinar a resistência equivalente. Eu faço o produto dos resistores dividido pela sua soma. É um caso particular. Só serve quando eu tiver 2 resistores em paralelos, tá? Bem, eu faço o produto pela soma.
Nesse caso, vamos resolver aqui a situação. O resistor 1 é igual ao resistor 2, então a ordem não vai alterar aqui, então a gente vai fazer assim, ó, 2R, que eu estou chamando a parte de cima como resistor 1, vezes R, que eu estou considerando o resistor 2, sobre a soma, 2R mais R. Resolvendo isso aí, ó, resistência equivalente é igual a 2R ao quadrado, 2R ao quadrado, sobre 2R mais R, 3R. Então a gente chega aqui, a resistência equivalente desta associação passa a ser para nós 2/3 da resistência. Certo? Então a nossa associação na segunda situação, onde todas as lâmpadas estão ligadas, essa equivalência tem esse valor, 2/3 de R. Bem, se eu tenho a resistência equivalente, eu vou agora determinar a potência gerada nessa situação. Como é que te determina a potência? Nós vamos usar aqui, ó, potência é U quadrado sobre R. Por que eu estou usando S? Porque eu estou pegando um parâmetro que é constante e o outro que é variável. Quem é constante? A DDP. É igual para todos. Nesse caso, a resistência está variando devido à associação que nós temos. Bem, nesse caso, o que eu tenho? Potência, na situação 2, é U quadrado sobre... Quem é esse R? É o R da associação. É o R equivalente, é a resistência equivalente, que vale 2/3 de R. Isso daqui a gente resolve de que forma? É uma divisão de fração. Conserva a primeira, multiplico pelo inverso na segunda. O qual a gente vai obter isso aqui, ó, 3/2 de U quadrado sobre R. Aí o que é interessante nessa comparação? Esse termo aqui você conhece. Quem é esse termo? É o valor da potência na situação 1, que vale U quadrado sobre R. Ou seja, comparando as situações, o que nós temos? Que a potência gerada quando todas as lâmpadas estão funcionando passa a ser 3/2 de quem? Da primeira situação, que a primeira situação é quem? X. Essa seria a nossa alternativa correta, certo? Que nesse caso se encontra no item C, ok? Vamos para a próxima questão, trabalhando ainda circuitos elétricos. Bem, galera, mais uma questão envolvendo a parte de eletricidade, potência, resistência. E nesse caso traz um problema que muitas vezes a gente encontra no nosso dia a dia. Vamos para a questão para a gente tentar entender. O chuveiro elétrico é um aquecedor de água que deve ser utilizado com muito critério, pois, como a maioria dos aquecedores elétricos, consome muita energia. Uma dificuldade é que os chuveiros disponíveis são de grande potência, adequado para regiões mais frias, mas inadequado para regiões quentes, por aquecerem excessivamente a água. Nesse caso, uma medida utilizada é a instalação de um aparelho de voltagem de 110 volts. Nessa condição, um chuveiro de 5.600 watts e 220 volts ligado a uma voltagem de 110 funcionará com potência em watts de... Bem, a questão está abordando o seguinte. Hipoteticamente, eu comprei um chuveiro onde a potência nominal desse chuveiro é de 5.600 watts, quando ligado a uma DDP de 220. Só que a minha residência não tem 220 volts, ela trabalha com 110. Então eu vou pegar esse chuveiro, vou ligar em 110 volts e ele quer saber o que acontece com a potência. Aumenta, diminui? Então qual é a relação dessa potência quando eu mudar a DDP, nesse caso onde eu vou ligar o chuveiro? Bem, a situação é a seguinte, quando a gente fala de potência elétrica, você deve lembrar que é o seguinte, potência é a DDP vezes a corrente, né? Que nesse caso, trabalhando com a primeira lei de Ohm, DDP é a resistência vezes a corrente. Se eu manipular as duas equações, eu chego nessas outras duas aqui, ó. Potência RI ao quadrado e potência sendo U quadrado sobre R. Bem, a questão é o seguinte, você deve se perguntar, qual das alternativas, qual das fórmulas eu devo trabalhar para resolver o meu problema? A saída é o seguinte, a dica é o seguinte, procure um parâmetro que seja constante, aquele parâmetro que seja invariável para você trabalhar e em cima dele você aborda a temática. Nesse caso aí eu não mudei uma característica do chuveiro. Que característica foi essa? Eu não mudei a resistência do chuveiro. Eu estou alterando potência, eu estou alterando DDP
mas a resistência do chuveiro continua invariável, ela é constante. Então eu preciso de uma equação que aborde potência, aborde DDP e aborde resistência. Que equação é essa? É esta aqui de baixo. Tá? Então é em cima dela que nós vamos trabalhar e determinar a potência que o chuveiro vai gerar quando for ligado em 110 volts. Nesse caso a gente tem aqui, ó, a potência do chuveiro é de 5.600 watts quando ligado em 220 volts. Mas eu estou ligando ele em 110. Ele vai gerar uma potência de quanto? Essa potência eu vou chamar de X, que vai ser a nossa incógnita ao qual eu vou correr atrás. Bem, como eu já sei que equação abordar, que equação trabalhar, e a resistência ela é constante, tanto para a situação 1 quanto para a situação 2, eu vou isolar a resistência no meu processo. Se você perceber, eu isolando a resistência, eu vou chegar nisso aqui, ó. Vai ficar o quadrado sobre a potência. Só troquei de posição a resistência com a potência. Então, é esta equação derivada daqui que eu vou determinar e vou substituir lá. Então, olha só, a resistência em 110 é a mesma resistência em 220. Substituindo o quadrado, então a DDP vale 110, então vai ficar 110 ao quadrado sobre a potência que eu quero determinar nessa voltagem, que nós chamamos de X. Tem que ser igual a DDP lá na situação anterior, que DDP é essa? De 220 ao quadrado, sobre a potência quando eu ligar ele 220, que é 5.600. Eu vou ter que resolver essa continha, né? Como é que a gente resolve? Multiplica cruzado, você trabalha lá a matemática, e nesse caso a gente vai chegar mais ou menos aqui, ó. X é igual, tá? A 110 ao quadrado vezes 5.600 sobre 220 ao quadrado. Passei esse x para cá, passei 220 ao quadrado aqui para baixo, e esse aqui eu já passei multiplicando. Vou ter que resolver essa conta. Como a gente pode resolver? Bem, você pode resolver da maneira que você achar melhor. Eleva ao quadrado, multiplica, divide, mas na maioria das situações, vamos fazer o seguinte. Nesse caso, eu costumo dizer o seguinte, é preciso a gente ter, quando a gente for resolver questões, envolve cálculo, ter um pouco uma visão de Tandera, ou seja, uma visão além do alcance, algo que possa facilitar a minha vida. Olha só o que eu percebi na questão, que foi o seguinte, vou transferir para cá, x é igual a 110 ao quadrado, 5.600 sobre 220 ao quadrado. Vou fazer o seguinte, x é igual a 110 vezes 110, continua 110 ao quadrado, vezes 5.600, sobre 220 ao quadrado. É 220 vezes 220. Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que 110 eu posso simplificar com 220. E nesse caso, quando eu simplificar, eu vou ter isso aqui, ó. X é igual 110 simplificando com 220 dá 1 sobre 2. 110 simplificando com 220 dá 1 sobre 2. Sobrou quem? 5.600. Simplifiquei a minha conta. E aí eu vou abordar aqui, ó. X é igual a 5.600 dividido por 4. Quanto dá essa divisão? Essa divisão tem que dar 1.400 watts. Essa seria o resultado da nossa alternativa quando eu pegar o chuveiro de potência de 5.600 e ligar em 110. Ele vai gerar que potência? De 1.400 watts nesta situação. Ok? Ficamos até a próxima. Valeu!